Boa noite, graça e paz do Altíssimo Senhor. Todos me ouvindo? Pode dar um sinalzinho que está tranquilo aí a audição. Olá, beleza, tudo bem? Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Essa é uma primeira de uma série de lives que gravarei para que pessoas tenham acesso à leitura, não apenas à leitura, mas à compreensão das Sagradas Escrituras. Deve ter aqui bastante gente aqui que não me conhece, né? Já tem gente aqui, está ouvindo bem, maravilha, muito bom, sejam bem-vindos. Ela vai ficar gravada, né, depois, para que vocês possam também, os que não puderem estar aqui numa outra oportunidade, possam se beneficiar dos recursos que eu vou compartilhar com vocês aqui. Muito bem, eu sou o Valdomiro, eu sou um pastor, teólogo de formação presbiteriana, e eu criei um produto, após o seminário, criei uma ferramenta, na verdade, né? O vício de usar o termo produto. Deus me deu, pela misericórdia dele, é claro, a oportunidade de criar uma ferramenta para ensinar pessoas a lerem e entenderem a Escritura Sagrada. E eu tenho colocado essa mão de muitas pessoas têm tido acesso, pessoas têm se alegrado de maneira transbordante com esses recursos. E hoje eu atendendo uma pessoa lá de Fortaleza, ensinando a ela, dando orientações de como ela estava interessada numa mentoria VIP que eu tenho. E naquele momento veio, faça uma live. Dada a alegria daquela senhora, né? Deixa eu só acender aqui, para ficar legal. Parece que está um pouco escuro, né? Vou acionar aqui um canhão de luz, só um pouquinho. Aí! Haja luz! Haja luz! Muito bem. E essa senhora havia clicado no Face, depois de tomar conhecimento da mentoria VIP e de um e-book que eu tenho para ensinar pessoas a ler e a entender a Escritura Sagrada. E hoje me veio ideia, já tinha pensado nisso há algum tempo atrás, mas naquela ausência de oportunidade, eu pensei, bom, vai ser hoje. Aí liguei para um amigo que me orienta, um orientador, comecei com a minha filha, pai, vai lá, a primeira de uma série, que você tem muito conteúdo aí para compartilhar. Eu falei, então vamos fazer isso hoje. E combinamos aí, estamos aqui nesse horário para colocar em ordem, não é? E vocês saírem daqui diferente, olhando para a sua Bíblia e lendo de maneira diferente. Eu quero fazer uma oração, que não tem como começar um assunto desse, não é? Sem nós orarmos, sem apresentar as nossas vidas para Deus. Ok? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado, bendito, engrandecido é o teu santo e poderoso nome. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, obrigado pela noite de sono já reservada para nós, porque o Senhor promete e cumpre. A tua palavra diz lá em Números que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Escritura está recheada de situações, de suas promessas. O Senhor falou e cumpriu. Assim, os dois testamentos, as duas alianças, onde o Senhor faz promessa e o cumprimento dela alguns milhares de anos depois. Estamos aqui mais uma vez, ó Deus, reunido com pessoas, cada um na sua posição, no seu lugar, mas que se torna uma sala de aula, não é? Eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que está comigo, aqueles que no futuro estarão, que verão, assistirão essa live depois, que o Senhor ilumine a sede da nossa consciência para que possamos entender a Tua Palavra. E que eu seja nesta noite, para a glória do Teu nome, Senhor, com o perdão dos meus pecados, eu te peço, com o perdão dos pecados de cada um, de cada uma, de cada irmão, cada irmã que está aqui comigo, os que estarão também, ó Deus, noutra ocasião, assistindo essa live num outro momento, eu rogo ao Senhor que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, os olhos do entendimento de cada um de nós, para que possamos entender, para que possamos compreender a Tua Palavra, assim como a primeira audiência entendeu, Senhor. Se não for desse jeito, com a iluminação do Teu Espírito, não existe nenhuma maneira de nós entendermos a Tua Palavra. O Senhor proveu isso para nós. Eu rogo ao Senhor que seja nesta noite, nesse lugar, para a glória do Teu nome, mais uma vez. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Eu tenho dito, quando eu começo a falar de aprender a ler e entender a Escritura, eu tenho dito que, ao longo dos séculos, houve-se uma preocupação muito grande de colocar a Escritura Sagrada nas mãos do povo. Mas não apenas isso. Uma outra preocupação também havia, e ela existe ainda, não é? De não apenas chegar na mão de determinada pessoa a Escritura, a Bíblia Sagrada, não apenas chegar na mão, mas a preocupação de que elas lessem o que elas iriam entender. Isso foi assim no Antigo Testamento, foi assim no primeiro século, foi assim na Idade Média, foi assim no século XVI, e isso se estende até os nossos dias.
Isso não parou, essa preocupação não parou. É uma pena que deparemos, né, com pessoas, com líderes eclesiásticos que têm a preocupação de ensinar, mas nunca conectou a ideia que eu vou colocar aqui nessa noite. Eu tenho dito para as pessoas que o que eu ensino, mostrando na Bíblia isso, mostrando o que eu vou mostrar, é coisa que está ali, é uma evidência interna. Existem as evidências internas e as evidências externas, né? As internas são aquelas que estão dentro da própria Escritura Sagrada, ok? E as externas são aquelas que não estão diretamente ali, mas que são autenticadas pela Escritura Sagrada, né? A ciência, né? Um ponto só que eu vou dar, porque o meu livro digital ele aborda isso com uma maior riqueza de detalhe. Muito bem. Então, eu gostaria de iniciar quebrando algumas objeções, mas antes falando aqui do que eu vou falar nessa noite. Eu tenho uma colinha aqui que eu fiz, que não dá para poder deixar de acompanhar minha cola, porque eu tenho boa memória, mas, né, ela falha às vezes, né? Acontece com qualquer um de nós aqui. Muito bem. Eu vou falar hoje o que você deve ter lido mais cedo no que foi postado, que eu daria 3 dicas cruciais, né? Crucial e essencial, de suma importância, para que você possa sair daqui, desse momento, desse lugar, né? Dessa sala que nós nos encontramos, nesse exato momento, e poder pegar a sua Bíblia e você dizer, poxa, olha, ninguém nunca tinha me dito isso. Ninguém nunca tinha me falado sobre isso. Você não vai sair daqui, né, sem entender, né, a Escritura Sagrada, sem ler e conseguir compreender o texto. Você não vai conseguir. Então a primeira dica que eu tenho para dar é dizer que a Bíblia é uma literatura. Existe uma certa resistência quando nós falamos que a Bíblia é literatura, né? Isso não muda o modo como você deve lê-la, como você deve pegar para ler a sua Bíblia. Por que não deve? Porque isso não vai alterar o seu modo de compreender de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é, o nosso Salvador e Redentor eterno, de quem o homem é, quão pecador o homem é, e das promessas que Deus tem para ele, né? Para o homem restaurado, tendo a sua natureza restaurada, né? Em Cristo, pela mediação de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira pegada. Aí alguém pode perguntar, mas, Valdo, o que vem a ser, o que é literatura? Você fala assim, porque você assiste, lê vários livros e vê filmes, e ele tem todo um roteiro, tem todo um esqueminha, uma literatura ali, às vezes televisada, às vezes no livro impresso, e às vezes no livro digital. Mas ali existe uma conexão entre tudo que foi colocado como conteúdo naquela instância ali. Então, literatura é um escrito em prosa ou em verso, ok? É um escrito em prosa ou em verso, tal como a Bíblia se apresenta, ok? Como toda literatura, ela tem personagem, o personagem central, ela tem também os coadjuvantes, que são aqueles personagens que giram em torno do personagem central, tem uma data que aquela literatura, aquele escrito aconteceu, ok? No caso de Bíblia, houve a quebra de uma ordem, né? E Deus cuidou de modo a trazer as rodilhas para o eixo, escrevendo, né? Separando aí 40 homens, mais ou menos 40 homens ao longo de 1.600 anos para escrever, homens que ele escolheu antes deles nascerem, né? E sobre esses homens ele soprou a sua escritura. Aí a primeira objeção que eu quero quebrar Valdomiro, é muito difícil entender a Bíblia. Aí eu pergunto, por que você acha que é difícil? Porque a linguagem é muito rebuscada. A linguagem da Bíblia é uma linguagem polida. Por isso que tem que se estudar, não é? Tem que ler, estudar, procurar, se interessar, porque isso acontece mesmo. Outros vão dizer, a Bíblia é papel que aceita tudo. Aí eu pergunto, mas será? O Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, que quis se revelar, que quis se descobrir para que você, nós tivéssemos um acesso a Ele, um relacionamento saudável com Ele, Ele não iria prover alguma coisa que fizesse sentido com o propósito? Outros vão dizer assim, os homens mudaram o que Deus disse. Será que isso é verdade? Não, não é, porque Deus preservou a sua palavra, né? Deus preservou, e Deus usou pessoas para que confirmasse essa preservação, esse modo de guardar, porque Ele queria comunicar, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ter um relacionamento saudável com cada um de nós. Então Ele proveu algo a nosso respeito para que a quebra da ordem que aconteceu lá atrás, né, lá no Éden, ela fosse organizada de modo para que pudéssemos entender que Ele é o Deus que Ele conhece, que nos conhece, Ele se revelou, Ele se deu a conhecer, Ele se descobriu, com o propósito de que nós tivéssemos com Ele um relacionamento saudável. E a partir disso, desse conhecimento dele, nós tomássemos também conhecimento de quem nós somos. Ok? Existem outras objeções para quebrar, eu não vou quebrá-la aqui agora, porque senão eu não quero me delongar na questão de te ensinar o que eu me propus a ensinar nesta noite. A outra questão que eu vou colocar é que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, eles não foram escritos com separações de versículos, com a separação de capítulos, e com a outra dica que eu vou te dar aqui, que vai ser assim, detonadora para que você saia daqui diferente.
Aí eu digo, dou aqui a primeira dica. Depois do que você vai perceber aqui com essas dicas, né, que é saber o que é literatura, saber, segundo, que não se pode ler versículo isolado, nunca mais você vai ler. Você pode me perguntar assim, mas Valdomiro, por que eu não posso ler versículo isolado? Depois que você adquirir o conhecimento que eu vou passar aqui, que eu vou transferir para você, você pode até ler, porque você vai ler o versículo isolado e você vai fazer uma conexão. Você vai aprender a fazer essa conexão. Eu vou deixar muito bem claro isso aqui, não é? Então, os primeiros escritos é chamado de autógrafos, ok? Na linguagem acadêmica, né? Na linguagem teológica. É chamado de autógrafo. O que é o autógrafo? É o escrito com a mão do próprio autor. Né? Então nós não temos hoje, como por exemplo, escritos mais com a letra de Paulo, com a letra de Moisés, com a letra de Pedro, de Tiago. Não temos. De João. Elas desapareceram. O que nós temos são cópias. E nas cópias está o mesmo poder que estava no autógrafo com a letra do autor propriamente dito. Ok? Então, quando elas foram redigidas, narradas e colocadas em pergaminhos, não havia uma separação de capítulo, não havia uma separação de versículos. Ela era toda inteiriça, né? Tanto no grego, quanto no hebraico, quanto no aramaico, são 4 porções que eu estudo, é uma aula que eu posso dar depois, né? As escrituras foram escritas, Deus escolheu, na verdade, 2 línguas, né? Num pacote inteiro, num conteúdo maior, mas usou uma outra, que é o aramaico, que é o hebraico para o Antigo Testamento, o grego para o Novo Testamento, e 4 porções para escrita no aramaico. O resto, toda a Bíblia, o resto toda a Antigo Testamento ela foi escrita no hebraico. E não se tinha essa divisão. Muitos desconsideram essa divisão. Né? Aí eu abro aqui um aspas, né? Abro uma janela e vou voltar para fechá-la, dizendo o seguinte: existe um abismo na mente dos estudantes da Escritura Sagrada. Que abismo é esse? Da compreensão do texto que está lendo, de como se deve ler e do uso dos recursos gramaticais, dos recursos de linguagem que os autores usaram. E não apenas os autores, assim também os leitores. Ok? Aqui vem a primeira dica, para responder a pergunta. Valdomiro, como devo então ler a Escritura Sagrada? Para entendê-la, nós devemos lê-la do mesmo jeito. Para entendê-la, tem que ser do mesmo jeito que a primeira audiência leu e entendeu. Aí eu fiz uma pergunta num dos vídeos, né, num dos criativos que eu coloquei para poder chamar a atenção do povo aqui. Eu perguntei, você sabe o que é a primeira plateia? Você sabe o que foi a primeira audiência? A primeira audiência é aquela que... Existem, na verdade, 4 audiências, ok? 4 audiências. Eu quero falar apenas de 2 hoje. Eu deixo para uma outra aula, um outro momento, um outro encontro, outra live. Ok? Mas a primeira audiência é aquela que estava lá no momento histórico em que aquela situação aconteceu. Ok? A plateia é aquela que estava lá quando a carta de Paulo chegou numa determinada congregação, num determinado local. Não é? Eles estavam lá quando a carta foi lida. Essa é a primeira audiência. Aí a pergunta, como eles entenderam? Do jeito que nós temos que entender. Porque se nós não procurarmos entender a Escritura Sagrada do mesmo jeito que a primeira plateia, a primeira audiência entendeu, nós estamos sendo assim injustos, infiéis com os nossos primeiros irmãos e com Deus que nos deu a sua palavra. Aqui você já parece, opa, então não tem essa de qualquer um interpretar ao seu bel prazer. Não tem. Né? Eu pego uma dica aqui, como por exemplo, de Gênesis 22. Vamos por exemplo, né? Vamos trabalhar com exemplo. Eu vou pontuar coisas dentro da própria Escritura, como eu disse, usando os recursos da evidência interna, tirando da própria Escritura Sagrada. Gênesis 22, como por exemplo, quando Deus pede que Abraão leve Isaac para imolá-lo, né? Para matar Isaac, né? Para prová-lo, que Deus queria prová-lo. Está lá em Gênesis 22 essa história. Num dado momento, no palco da história, deixa eu contar um pouco mais dela, porque aí você vai entender o que eu quero chegar, porque eu quero falar de Moisés aqui, de como aquele povo entendeu naqueles dias. Primeira coisa desse texto aí, né? E você vai, daqui a pouco, ver a conexão que eu vou fazer para você perceber usando outro texto. Mas para você entender a questão de por que não se pode ler versículo isolado, por causa do encadeamento que tem ali. É interessante dizer que Isaac não era uma criancinha, não era um menino de 11 anos, 12 anos, não, porque não bate, né? Tem que pensar, aquele menino, quando fala menino, a palavra grega ali para menino não é menino. Isaac, ele ajudou Abraão a carregar ali, né? Ele tinha mais ou menos 28 para 29 anos, 30, tem uma variação entre 28 a 32 anos que ele tinha. Como você sabe disso, Valdomiro? A própria Bíblia. Com que idade Sara teve? Eu faço pergunta, né? Fazendo igual Sócrates, né? Usando o método da maiêutica. Que idade Sara tinha quando teve Isaac? Com que idade ela morreu? Ela morreu com 127 anos. Né? Então aquele menino não podia ser. Né? Tanto que é estado de obediência ali, enfim. Mas acontece
que quando ele faz aquela pergunta, dica aqui que eu dou, usando uma parcela, uma porção do Antigo Testamento, quando Isaac diz, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, o fogo, mas e o cordeiro? E Abraão responde assim, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Não é um cordeiro, é o cordeiro. É uma das dicas que eu já te dou aqui para prestar atenção nos recursos de linguagem que o próprio Deus proveu para que nós entendêssemos esse negócio. Né? Vamos aprender isso em outros encontros, tá bom? Então o artigo ali é definido. Primeiro, para amarrar essa linha aqui, na língua hebraica não existe artigo indefinido. Umas, uns, não existe isso. No hebraico o que existe é o artigo definido. Então quando Abraão responde, meu filho, Deus proverá para si, ele não fala um cordeiro, ele fala o cordeiro. Já falando de quem? Se reportando a quem? É claro, você sabe aí a resposta, ok? Muito bem. Não vou falar mais, que podia falar mais daquele anjo, né? Mas isso é uma outra live. Quando Moisés conta essa história para o povo de Israel, como eles entenderam? Quem era Isaac para eles? Quem foi Isaac para eles? Eles devem ter pensado assim, então peraí, ele ia imolar Isaac não morreu. Apareceu o anjo, né, bradou do céu e falou com Abraão que não fizesse isso, porque ele já havia percebido que ele temia a Deus. Isaac não morreu. Olha, morreu um cordeiro no lugar de Isaac. Então, nós somos Isaac. Estou turbinando para você um sermão para você já estudar mais o texto e você poder pregar, né? Eu já preguei errado em muitos textos, até aprender direitinho eu preguei muito errado. Mas vamos lá. Eles entenderam que Isaac era eles, porque Isaac não morreu. É interessante dizer que quando no começo da não na minha caminhada, eu era um ímpio ainda, né? Lendo o texto da Bíblia e tentando tomar conhecimento desse texto, eu me perguntei assim, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que pede para matar o próprio filho? Que negócio é esse? Né? Que conversa é essa? Mas eu não conhecia a história toda. Né? Eu não conhecia a história toda. Eu não sabia que o menino não havia morrido. Não é? Então é para você entender aí. Eu uso isso aqui agora para falar do encadeamento histórico. Um encadeamento de ideias. Um encadeamento gramatical. Essa é a razão pela qual você não pode ler versículos isolados da Bíblia. Porque existe ali a coesão, existe ali a coerência, existe ali uma conexão histórica e gramatical ali que não dá para desperdiçar. A questão toda é que nós achamos que os autores, os coautores, né, porque o autor da Bíblia é Deus, mas ele levantou homens, né? Ele usou pessoas. Poderia ter de um modo sobrenatural, porque foi sobrenatural também. Esse é assunto para um outro encontro também. Mas então, existe ali encadeamento de ideias, tá bom? Então não dá para ler versículos isolados. Depois que você aprendeu o que eu estou começando a colocar para você, você pode até ler versículos isolados, porque você aprendeu que tem que falar alguma coisa que foi dita antes, não é? Então já falei do tema, né, da literatura, já falei dessa divisão. No século XII, Deus usou um homem chamado Stephen Langton, né? No século XII. Já havia usado Ben Asher, né, para separar alguns livros da Bíblia, para separar em capítulo. Deixou na marca do pênalti para outros dois, depois eu te dou o nome, mas eu vou lembrar do principal aqui para você. O Ben Asher e o Stephen Langton. Ele teve a maior preocupação de separar. Deus deu isso. Ele era de Canterbury, lá em Paris. Posso ter citado aqui errado a localização exata, tá? Mas Canterbury, chamado de Cantuária. Ele era um presbítero ali. E ele colocou ali a divisão, porque ele também era um gráfico, professor e gráfico, ele separou ali a Bíblia em títulos. Depois veio uma outra pessoa que Deus levantou, porque Deus também teve essa preocupação de que não apenas chegasse em nossas mãos, mas também entendêssemos o que iríamos ler, ok? Aí levantou um outro homem para poder separar a Bíblia em versículo e pontuar. Mais adiante, não temos assim o nome de quem fez isso, de pontuar o início de cada capítulo e em suas divisões que eu vou colocar aqui agora. Colocar um negrito ali. Eu não sei que versão você tem na mão de sua Bíblia, né? Existem várias versões hoje. Eu tenho algumas aqui, mas faço uso de duas, porque os eruditos, né, os estudiosos da Escritura Sagrada têm usado hoje a NAA, né, que é a nova versão, a nova Almeida atualizada. Eu uso essa, uso também uma Almeida atualizada, não é? Nada contra a corrigida, mas eu tenho algumas coisas, né? As corrigidas hoje, impressas hoje, já foram feitas algumas correções nela, né? Eu sou capaz de dizer para você, não vou fazer isso aqui agora, né? Mas se eu pontuasse aí uns textos, você verificar que na tradução do grego que eu tenho para mostrar, quando dou aula de grego, eu mostro ali que a palavra grega, eu tenho ferramentas nas mãos para isso, né? Que a palavra grega que está ali não é aquela que foi traduzida erroneamente. Então, a melhor versão para se ter na mão, infelizmente, nossos irmãos, né, os
os neopentecostais e pentecostais, vale dizer que nós somos pentecostais, as igrejas presbiteriana, luterana, anglicana, igreja inglesa, alemã, são também pentecostais. Todos nós, eu tenho que aproveitar e dar essa dica aqui, né? Vou colocar aqui. Todos nós somos pentecostais. Por quê? Por quê, Valdomiro? Porque todos nós somos fruto de um evento único no palco da história da salvação chamado de Pentecostes. Todos nós viemos de lá. Agora, temos os pentecostais, os mais animados, não estou colocando todos no pacote, ok, amados? Os mais animados, né? Mais com conhecimento, e os mais animados sem conhecimento, porque preguiça, dentre outras coisas. Muito bem. Então, continuando aqui. Existe, então, essa pegada aí desse encadeamento. Aí eu faço para você a seguinte pergunta aqui. Já tem a primeira, né? Já foi a primeira. Vamos aqui na segunda, do raciocínio lógico, né? Tem aqui agora a chamada perícope. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, né? Ou se citou, você nunca teve a curiosidade de perguntar o que é uma perícope. Aqui está a razão pela qual não se deve ler versículo isolado, tá bom? Então, o que é uma perícope? Se você abrir a sua Bíblia aí, eu tenho uma Bíblia aqui agora, vou pegar para com vocês, né? Estamos aqui com algumas poucas pessoas, mas tudo bem, ela vai se espalhar depois, esse conhecimento aqui, tá bom? Então, eu estou aqui no capítulo, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de Mateus. No capítulo 3 de Mateus. E no capítulo 3 de Mateus, gente, a dica que eu vou dar aqui, ela vale para toda a Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá bom? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento ela vale. Olha aqui. Aí eu faço assim a pergunta antes de abrir aqui e de apontar o texto. O que você faz quando um texto começa assim? Depois destas coisas, no dia seguinte, logo a seguir, então, portanto, e o que você faz? Se eu abrisse aqui, né? Se eu abrir aqui o microfone, como eu vi hoje algumas vezes, ligando para algumas pessoas, vocês vão dizer, eu continuo lendo, mas não deveria. Que você tem que fazer uma pergunta para o texto. Aqui vai a segunda dica para você. Eu vou dizer aqui o que é uma perícope agora, ok? Quando você lê, depois dessa... Gente, eu estou ensinando, eu vou procurar ser bem didático, porque eu quero que você replique, eu quero que você ensine isso, repita isso para outras pessoas. E não deixe que ninguém nunca mais leia versículo isolado da Bíblia. Nunca mais. Por causa desse encadeamento lógico, racional e gramatical que tem ali. Ok? Então vamos lá. Quando o texto começa, depois destas coisas... No dia seguinte, logo a seguir, então, você tem que perguntar assim, no dia seguinte, que dia? Logo depois destas coisas? Que coisa? Gente, eu nunca ouvi ninguém dar uma aula como essa aqui, tá? Ninguém, olha, já li vários livros, olha, eu li muito, Deus me deu muitos livros para eu ler, para eu chegar a essa conclusão. Muitos livros, mas não vi nenhum, eu sei que ao longo dos séculos, deixa eu te dizer isso aqui, é importante dizer, eu colocar isso aqui. Ao longo dos séculos, muitas literaturas, muitas robustas e férteis literaturas foram produzidas. E eu louvo a Deus por cada uma delas. Eu louvo a Deus, né? E por nós hoje temos acesso a cada uma dessas literaturas. Literaturas robustas, férteis, de conteúdo assim, robusto, com o propósito de ensinar pessoas a ler. Mas as que eu peguei muitas, né? Não li todas, porque são muitas. Imagine milhares e milhões, né, delas, né? Mas as que eu peguei, não tinha dica como essa que eu vou te dar, que é a dica do português instrumental. Você não sabe se eu tenho formação também em português, né? E foi por aí que Deus me puxou para poder fazer esse negócio, ensinar para vocês, ensinar para o povo dele a ler a Bíblia e a entender a Bíblia, ok? Então, essa preocupação de colocar a Bíblia na mão e de dar recurso, Deus fez isso, Deus cuidou disso, gente, Deus cuidou disso. Então vamos lá aqui, eu pego o texto onde está escrito assim, naqueles dias, no dia seguinte, logo a seguir, você tem que perguntar, que dia? Logo a seguir o quê? Você tem que ler o que foi dito acima. E você não pode ler apenas o último versículo. É interessante que você leia a perícope inteira. E eu começo aqui a dizer o que é uma perícope. É o meu segundo ponto aqui, tá bom? A perícope é um agrupamento, ou um bloco de ideias, na qual existem ali uma ou mais ideias. Ok? Uma ou mais ideias. Essa é uma perícope. Aí você pensa, Valdomiro, onde começa então uma perícope? Eu vou te dizer. Olha, eu disse que Deus usou Ben Asher, Stephen Langton. Eu estou tentando aqui lembrar o nome do outro irmão, né, que dividiu ela em versículo, tá bom? Porque não era assim nos primeiros escritos, nos autógrafos, né? Escrito com a letra do próprio autor. Não existem mais. O que temos no mundo todo hoje são cópias. E a palavra é tão tremenda com poder que ela veio com poder para a cópia, tá bom? Eu vou entregar ao longo desse nosso encontro conhecimento, informações, irmãos, de alto valor teológico.
tá bom? Eu vou entregar para vocês. Agora, eu quero dizer para você que as informações que eu vou passar, ela não vai mudar a sua vida. Informações apenas não mudam a vida. Vamos pegar aqui um exemplo? Vamos. Você está assistindo um jornal, qualquer deles aí, sem citar nomes aqui. E você começa a ouvir muitas informações daquele dia, das catástrofes, dos desastres que aconteciam ali. Você fica apavorado, apavorada. Você fica com medo. Você fica cheio de expectativa. Muitos ficam depressivos, outros opressos. Mas tem uma informação que ela gera vida. Quando ela é colocada como informação, ela é aplicada ao conhecimento. E por que conhecimento, Valdir? Porque você tem informação e você vai aplicar o que você aprendeu para tornar em conhecimento e virar sabedoria com a ação, com o poder do Espírito Santo na sua mente que já foi equipada. Fechou para você? Está fazendo sentido para você? É importante que você me diga isso aí. Né? Você pode depois fazer perguntas no direct, ok? No meu Instagram também, né? Que eu vou responder, vou separar as melhores perguntas e vou responder depois até numa live, tá bom? Uma live de curto tempo, mas eu vou responder ali, né? As melhores perguntas. Porque eu quero que você pergunte o que foi dito aqui. Não nada fora, né? Eu quero que você pergunte aquilo que foi colocado, foi passado como informação e conhecimento aqui hoje. Por quê? Eu vou passar a informação, vou turbinar você com a informação e você vai praticar. Aí vai virar conhecimento e vai virar sabedoria para que você possa transmitir o que você aprendeu para outras pessoas. Tá bom? Então a perícope, voltando para ela, eu tenho que fechar a janela, abrir a janela e voltar para fechar, correto? Então eu fecho aqui. Então uma perícope é um agrupamento, um bloco de versículo, no qual ali consta ali uma ou mais ideias. Esse aqui é o primeiro fator pelo qual você já tem que entender de cara que não dá para ler versículo isolado da Bíblia. É o primeiro. Então, eu vou mostrar aqui uma perícope. Pegue sua Bíblia aí, Mateus 3. Eu vou te mostrar uma perícope aqui, tá bom? Gente, isso vale, eu vou repetir, tá? Eu vou repetir para poder entrar e ficar a lição completa aí, né? E usando assim os métodos, clicando, né? O modo didático, né? Para que você possa entender. O que ele está falando não faz sentido. Eu pego aqui, ó, a pregação de João Batista. Olha o título que está aqui. É importante que eu diga para você que esse título, ele governa o capítulo todo. O título vai governar o capítulo todo. Com uma diferença, o título ele deixa claro o centro da história, ele deixa claro o conteúdo que está ali, ele deixa claro o chamamento para que você preste atenção no que vai ser dito ali, no que foi escrito ali. Né? Eu disse antes que, em se tratando de escritura sagrada, uma ordem ela foi quebrada, uma ordem foi detonada. E Deus escreve para poder colocar as rodilhas, né, no seu verdadeiro eixo que ela tem que estar. Tá bom? Muito bem. Então, tá aqui. Esse título, a pregação de João Batista, vai governar o capítulo todo, que são, na verdade, 17 versículos. Tá bom? Agora eu vou contar com você, você me ajuda, conte comigo. Quantas perícopes tem aqui? Aqui, ele já começa assim, já vou te ensinar logo no primeiro capítulo aqui, no primeiro versículo, a questão da ideia, do encadeamento de ideia, do encadeamento gramatical, do encadeamento histórico. Vai fazer você sair daqui pregando já de uma maneira interessante. Né? Já vai sair daqui já, meu Deus, já vou começar a pregar de maneira organizada como tem que ser. Tá bom? Então, tá assim, naqueles dias, vírgula, é importante, irmãos, tem uma frase de Barbosa que eu gosto muito, não vou citar aqui agora não, porque eu quero continuar. Porque aquela questão do conteúdo, né, a gente quer, mas tem conteúdo para passar, a gente quer passar, mas não pode ser assim. Eu organizei para passar, eu vou cumprir com o meu papel aqui para com vocês. Então, naqueles dias, vírgula, se você mudar a vírgula aqui, muda todo o contexto, muda todo o conteúdo, muda o significado. Né? E a semântica, que é a liga da significado, deixa de existir. Muito bem. Então, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, 2 pontos, sempre depois de 2 pontos vem uma citação. Aí vem a citação, versículo 2, arrependei-vos, vírgula. A vírgula é sempre uma parada mais curta, uma parada curta. O ponto e vírgula é uma paradinha um pouquinho mais longa. Eu coloco no meu e-book, no meu livro digital, eu coloquei lá uma dica para ler o capítulo 1 de Mateus. Tem muitas vírgulas, muito ponto e vírgula naquele texto aí. Para você treinar, e você treinar o seu fôlego, você treinar a sua respiração, tá bom? Muito bem, então tá aqui. Quando o texto diz, o que eu quero ensinar é isso aqui, naqueles dias, você tem que perguntar assim, que dias? Aí o meu, o seu, os nossos olhos, tem que ir lá para cima. Lá em cima tem uma perícope. A perícope, ela é sinalizada assim, para você ir juntando os quebra-cabeças aí, os quebra-cabeça.
ela, numa Bíblia corrigida. Na corrigida, a perícope, o certo é que a perícope ela seja separada em negrito e em versículo, tá bom? Como, por exemplo, aqui, ó, quando tem aqui a pregação de João Batista, naqueles dias o N, guardem isso, você tem que anotar, pegue o caderno, por favor, anotem, guardem isso. O N, ele está em negrito. Gente, será que não foi colocado à toa? Você já leu sua Bíblia muitas vezes, nunca prestou atenção nisso, não é? O título, você nunca prestou atenção no título, né? Nunca prestou atenção no subtítulo, não é? Nunca ligou, nunca se deu aquele estalo, né? De que, por que isso foi colocado aqui? Porque você nunca aprendeu, ninguém nunca te ensinou. E agora você vai passar essa lição para frente, tá bom? Na Bíblia atualizada, como é o caso da minha Almeida atualizada, ela estão juntos. É claro que não são todos, mas na maioria, vou dizer 95% de toda a Bíblia atualizada, consta aqui o negrito e o subtítulo. O negrito e o título, como no caso aqui. A pregação de João Batista é o título que eu falei que governa o capítulo todo e tem os subtítulos. Os subtítulos virão acompanhados com negrito. Pode olhar na sua Bíblia aí, vai acontecer que na corrigida não está assim. Na corrigida vem às vezes o subtítulo. Nas antigas, né? As novas já consta isso. Quem comprou uma Bíblia corrigida ontem, ela já vem com essa correção. Tá bom?